Vamos revisar a prática civil e vamos trazer aqui os grandes professores desse país, Paulo Ribas, Andréa Cunha, Fernanda Pinheiro, Cláudia Silvana, Elaine Oshima, falando com vocês essas últimas dicas. Eu já vou começar a trazer o time enquanto a galera vai entrando. Vamos lá? Quero já trazer o professor Paulo Ribas. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Paulo Ribas tá aí? Cadê o cara? Deixa eu puxar aqui. Pronto, já deve estar chegando aí o Paulinho. A galera tá chegando também, Paulo. E eu já tô puxando o Paulo aqui. Vamos lá. Grande Paulo Ribas, meu irmão. Fala, meu irmãozinho, tudo bem? Tudo beleza, cara. Graças a Deus. Paulo, me conta uma coisa. Vai cair hoje uma peça tua? É isso mesmo? Daquelas que você trabalhou? Então, se for pelo racional, cai uma peça minha. Se for pelo histórico, cai uma peça da Andréa. Então, o pessoal tem que saber todas as peças. Nada de ficar direcionado. Claro que a gente tem brincadeiras, tem palpite, tem estudo. Só que assim, galera, a grande dica que eu quero dar para vocês, já coloquei aqui no meu stories de manhã, calma, confiança e atenção. Galera, qualquer peça que cair, daqui a pouquinho, né? Quando tá lá, daqui a um mês, daqui a uma semana, amanhã, daqui a pouquinho vai cair a peça. Respira, lê o enunciado, faça o método, identifica a peça. Veja o que eu preciso fazer para o meu cliente, qual é a pretensão. Será que o enunciado me contou uma historinha e eu preciso provocar o Estado? Petição inicial. É para defender o cliente porque uma outra parte ajuizou uma demanda contra o teu cliente? Contestação. Não, é para combater uma decisão judicial que é desfavorável ao teu cliente. Aí recurso. É uma sentença, apelação, é uma interlocutória, agravo no instrumento, é um acórdão que ofende a lei federal, recurso especial. Então não tem segredo, galera. Claro, se vai passar por todos os recursos, mas até hoje na OAB caíram esses recursos. Não, professor, não é nada disso. Não é inicial, não é contestação, não é recurso. Então dê continuidade ao processo. Veja em que momento que está lendo no enunciado. Às vezes nunca caiu, mas a outra parte recorreu e é para você rebater o recurso dela, contra razões. Ou o teu cliente é o autor, a outra parte contestou, voltou para o teu cliente, aí é a réplica. Mas dificilmente pensamos que a OAB vai continuar na sua tendência. Mas vocês estão preparados para qualquer peça. Alguns asteriscos eu faço questão de pontuar na véspera. E faço questão de pontuar na boca da prova. Que é o quê? Galera, por favor, se tem uma decisão judicial que determinou a constrição indevida no bem de um terceiro, que é o teu cliente, embargos de terceiro, petição inicial, nada de recurso. Se a decisão já transitou em julgado, nada de recurso, ação rescisória. Ainda, se for para se defender numa execução, nada de contestação. Embargos à execução. E ainda, se for uma contestação, lembre, tem algo para pedir para outra parte? Reconvenção. Claro, contestação com reconvenção. Claro, se OAB inovar e colocar uma peça de juizado, lá dos juizados de sentença, cabe recurso inominado. Prazo de 10 dias úteis para a turma recursal. E também lembrem toda aquela nossa ideia que você vai dividir a tua peça em 5 pedaços. Você vai apresentar a tua peça, endereçar para o juízo competente, qualificar as partes, colocar o fundamento legal da peça, o nome da peça. Depois, vai fazer um resuminho do que está acontecendo. Síntese da demanda, exposição do fato do direito. Depois vai para a parte que mais vale nota, que é o direito, quer rebater, quer questionar, eventualmente, cabimento, tempestividade, no mérito, se for um recurso, razões de reforma, se for uma contestação, rebater tudo que o autor colocou na inicial, colocar ali também um eventual efeito suspensivo. Não esqueçam, a parte do direito é a que mais vai pontuar. É a segunda parte que mais pontua, é o quarto pedaço, pedidos e requerimentos, e depois finaliza a peça, sendo inicial ou tendo reconvenção na contestação, coloca o valor da causa e vai finalizar a peça. Então, apresenta, sintetiza, direito, pede e termina. Tendo recurso, faz aí aquela folha de interposição. Não tem erro.
Caindo contestação na parte do direito, tempestividade, preliminar, prejudicial, mérito e outra situação. Uma intervenção de terceiro, eventual reconvenção e no recurso, lembre, cabimento, tempestividade, razões de reforma, anulação e o eventual efeito suspensivo. Se cair recurso especial daqui a pouco, a decisão veio do tribunal, pré-questionamento, matéria só de direito, esgotamento dos recursos na via ordinária. Não tem erro. Isaías, eu não sei, você já apareceu ao meu fim. É essa deixa? É, querido, porque a gente civil tem 20 Beleza. minutos, 4 professores. Não, beleza. Olha só, galera. Hoje uma galera falou que deu branco. É normal dar branco, daqui a pouco volta tudo. O pessoal coloca feriado. São 2 feriados no primeiro semestre e 4 no segundo. Primeiro semestre, Tiradentes, 21 de abril. 1º de maio, dia do trabalho. E no segundo semestre, Independência, 7 de setembro. Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. 2 de novembro, finados. E 15 de novembro, proclamação da República. São aí os 6 feriados que vocês devem lembrar. Não tem erro, galera. Não tem erro. Vocês vão ser aprovados, sem dúvida alguma. Estão bem preparados, Isaías? E foi um show essa revisão relâmpago. Grande Paulo Ribas, você é o cara, meu irmão querido. Instagram? @Prof. Paulo Ribas. Semana inteira eu coloquei 15 segundinhos de dica. O jurídico fez aulas maravilhosas. Pessoal, se ainda tem alguma dúvida, corre no YouTube, ou corre aqui no meu Instagram, ou corre no Instagram do curso. Vai dar boa. Já deu, Isaías. Amém, querido. Grande Paulinho. Valeu, Claudinha. Agora fica com a musa do consumidor. Alô, Gentina. Me conta. Consumidor, o que vem nessa prova de agora, minha amiga? Olha, olá, Isa, olá, pessoal, olá, alunos. Gente, vamos lá, estamos apostando aí nas alterações trazidas pela Lei 14.181, que é a lei que trata da prevenção e da prevenção e tratamento do consumidor superendividado. Então, pessoal, deem uma olhada, vocês estão com a lei em mãos. São aquelas alterações que estão em verde claro no vademecum de vocês. Não tem erro, galera. Vamos lá, vamos olhar com atenção. Lembrando que essas alterações trazidas pela Lei 14.181, elas se destinam a proteger o consumidor. Atenção, pessoa natural, pessoa física. A pessoa jurídica não foi contemplada. De boa fé, aquele consumidor que é o consumidor que de forma propositada, enfim, de forma planejada, compra para não pagar, não está tutelado. Não está tutelado pela Lei 14.181, pelas alterações que estão lá dentro do Código do Consumidor de vocês. Não tem como errar aqueles artigos que estão em verde clarinho, tá? Então vamos lembrar, pessoal, pessoa natural, de boa fé, consumidor que comprou produtos de alto luxo, de luxo ou alto valor, também não estão contemplados. Um aspecto é a prevenção, a informação que tem que ser dada para o consumidor sobre todos os elementos que compõem aquele financiamento, aquela oferta de crédito, quais os riscos que o consumidor corre se eventualmente atrasar. Todas as dívidas de consumo, né, estão englobadas, mas lembrem que no momento do tratamento, então pensa na moeda, prevenção, tratamento do consumidor superendividado. Lembrem que estão excluídos os contratos de crédito com garantia real, financiamento imobiliário e de crédito rural. No tratamento, não estão incluídos esses tipos de contrato, tá? Outra coisa importante. 2 fases estão previstas lá na legislação. Uma fase de conciliação para tratar aquele consumidor que já está superendividado, né? E esse consumidor, então, vai buscar o Poder Judiciário. Haverá uma primeira fase, que é a fase de conciliação, onde serão chamados todos os credores, ok? Se o credor ou se um credor injustificadamente não comparecer, né, haverá suspensão da exigibilidade naquele crédito, desde que conhecido, a interrupção dos juros de mora e demais encargos e a sujeição compulsória ao plano de pagamento. No momento que esse consumidor que está numa situação de superendividamento, aí vocês vão lembrar que o superendividado lá do artigo 54A é aquele consumidor que não tem
condições de fazer frente às suas necessidades básicas com o que ganha, né? Esse é o consumidor superendividado. Então, ele vai buscar lá a tentativa de conciliação. Não havendo a conciliação, ele vai apresentar um plano de pagamento nesse momento, né? Olha, eu posso pagar 10 para o fornecedor A, 20 para o fornecedor B, 30 para o fornecedor C, assegurado o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É aquele valor que hoje é R$303, incrível, R$303, que vão possibilitar a manutenção da vida desse consumidor. Comer, beber, estudar, morar, vestir, tomar medicamentos e por aí vai, tá? Não havendo acordo nessa fase de conciliação, o consumidor, vejam, que o pedido tem que partir do consumidor para que haja o quê? A instauração, né, do processo judicial de repactuação de dívidas. Haverá, daí, pelo juízo, a apresentação de um plano de pagamento compulsório que todos os consumidores deverão se manifestar. De resto, galera, defeito e vício, vocês já sabem, treinaram, estudaram, viram, fizeram, enfim, não tem mistério, vocês estão com a lei em mãos. Lembrem disso. Falamos na sala de aula, para terminar, que vocês estão me olhando já com cara feia. Mais feia. Então, assim, ó, não esqueçam. Não esqueçam. Vocês estão com a lei em mãos. Você não precisa ficar batendo cabeça. Está na tua mão o Vademécum, gente. Está lá. Olhe lá. Beleza? Beijo, beijo, beijo. E ó, hein? Festa dos aprovados, galera. Será o nosso próximo encontro. Coisa boa, grande Claudinha, musa do consumidor. E agora chegou a musa da minha vida, mulher mais linda do mundo, Andréa Cunha. Dainha, toca prego pra matar essa peça. E aí, pessoal, eu acho que merece um print de tela, eu e a Claudinha, né? Até porque na segunda fase de civil, o que eu falo para nós, lá para os nossos alunos, Claudinha? A primeira pergunta que a gente faz na peça, a primeira pergunta que a gente faz em cada uma das questões é: Código Civil ou Código do Consumidor? Consumidor. É isso mesmo, né, Claudinha? Obrigada. Beijo. Pessoal, vamos lá. Então, só reforçar mais uma vez, pessoal, eu tenho que falar isso sempre, sempre, sempre. Lembre que quando a gente lê a proposta da peça processual, nós temos que definir qual é a peça. Mas além da gente definir qual é a peça e buscar quais são os artigos de processo, nós sempre teremos que nos preocupar em quais são os artigos do direito material. E na segunda fase civil, as duas leis que devem bombar aqui na nossa cabeça é Código Civil, Código do Consumidor. Então, tem que lembrar disso absolutamente o tempo todo. Nas questões práticas também, Código Civil ou Código do Consumidor. Pessoal, vamos lembrar mais uma coisa. Isso, quem é meu cliente, o que ele quer? É isso mesmo. Na proposta da peça, aproveitando aí que já foi falado, a gente vai ter que ler a proposta, identificar quem é nosso cliente, o que ele quer e o momento processual. Vamos lembrar disso também? Então, vamos. O nosso cliente chega no nosso escritório e a gente tem que mover uma ação judicial. Aí é petição inicial, né? Então, dentro até do método que o professor Paulo lá divulga para nós, trabalha com a gente durante o curso, vamos lembrar que a gente tem que verificar o momento processual. Agora, antes da gente falar das peças, eu queria só dar uma dica de direito civil. A prova pode trazer dentro da peça ou em alguma das questões a responsabilidade civil. Poxa, como é que a gente vai procurar dentro do Vademécum, que é o nosso grande aliado, onde a gente procura o gabarito? Vamos lá para o índice sistemático do Código Civil, procurando lá o que a gente até marcou, a gente vai chegar lá, ó, lá pelo artigo 927, da responsabilidade civil. Aí começa no artigo 927 e vai até o 954. Lá tem quase todo o gabarito de responsabilidade civil, seja ela sendo abordada em peça, seja ela sendo abordada em questão, né? Agora, além dessa parte que o Código Civil trata diretamente de responsabilidade civil, nós temos que lembrar que tem outras partes do Código Civil que também falam de responsabilidade civil. A gente vai ter que lembrar também que lá no comecinho do Código Civil, lá em parte geral, lá que está do ato ilícito. Então, a gente tem que ir lá olhar a partir do artigo 186, a parte que fala do artigo 186, ato ilícito, o 187 que fala do abuso de direito e o 188 que traz dois atos lícitos, mas que podem gerar o dever de indenizar. Quais são os dois atos lícitos que podem gerar o dever de indenizar?
legítima defesa e estado de necessidade. Está lá no 188. Inclusive, gente, lá no artigo 188 já tem remissão ao artigo 929 e 930 do Código Civil, que dizem quando uma pessoa em estado de necessidade ou legítima defesa, que sim, são institutos lá do direito penal, não é? Quando uma pessoa lá em legítima defesa repelir uma injusta agressão ou estado de necessidade quer afastar um perigo iminente, exemplo, um perigo de atropelamento, invade a calçada e quebra o muro, estado de necessidade, a pessoa, embora esteja exercendo um ato lícito, ela gerou danos a terceiros, danos a quem não tem nada a ver com aquela situação. Então, gente, de acordo com o artigo 929 do Código Civil, vai ter que indenizar. Agora, terá direito de regresso? Terá também. Então, vamos lembrar. Responsabilidade civil na prova. A gente vai lá dentro do índice do Código Civil e procura responsabilidade civil. Vai lá no comecinho do código procurar dos atos ilícitos. E aí a gente vê as outras regras sobre atos. E depois a gente vai inadimplemento das obrigações. Porque é lá dentro do inadimplemento das obrigações que estão as perdas e danos. Isso do índice sistemático, né? E vamos lembrar que perdas e danos é o dano material, danos emergentes e os lucros cessantes. Agora, além disso, a gente vai lá para o índice sistemático. O índice alfabético remissivo. Lá no índice alfabético remissivo, a gente vai procurar a palavra dano. E aí a gente vai ver as súmulas do STJ que consagram os danos. Tem o dano material, que eu acabei de dizer, que é também chamado de perdas e danos, e está lá no 402 do Código Civil, danos emergentes e lucros cessantes. Tem lá o dano moral, referência ao dano moral, e tem lá o dano estético. Lembrando que o dano estético é a ofensa à integridade física da pessoa, né? E um exemplo de dano estético que a FGV adora falar é cicatriz. Ah, então no acidente de trânsito a vítima teve cicatrizes no braço. Ela também tem direito à indenização por dano estético. Vamos lembrar agora de outros dois danos que são consagrados pelo STJ, mas não estão em súmula. Não estão? Tem que lembrar, né? O primeiro deles é danos pela perda de uma chance. Quando o réu fez a vítima perder uma chance, a vítima tem direito a ser indenizada? Sim. Vamos lembrar de uma prova da OAB que dizia que um atleta na cidade do Rio de Janeiro tinha 80% de chance de ser vencedor na competição e é atropelado por uma empresa de ônibus. Ele não pôde participar da competição. Por que a FGV disse que ele tinha 80% de chance? Porque a FGV perguntava quais danos ele pode reclamar. Perda de uma chance. A conduta praticada pelo réu fez a pessoa perder uma chance. Ah, e tem ainda qual outro dano? Desculpe, deixa eu só lembrar. Uma vez o STJ diz, para que seja cabível, então, a indenização pela perda de uma chance, precisa que seja demonstrado efetivamente que existiu uma chance. Que a gente não pode esquecer disso. Então, vamos lá. Se existir uma chance efetiva, real e concreta, caberá a indenização pela perda de uma chance. Então, vamos só lembrar o seguinte. Cai em contestação, a FGV gosta de trazer o tema responsabilidade civil. Já caiu contestação da FGV que o autor pleiteava a perda de uma chance, mas ele não tinha chance nenhuma. E aí, na contestação, a gente tinha que dizer, não, para que exista a possibilidade de indenização pela perda de uma chance, precisa ter uma chance efetiva, real e concreta. Beleza? Agora, indeniza quanto? Quando a vítima teve perda de uma chance. Indeniza segundo o critério da proporcionalidade, razoabilidade. Porque, afinal de contas, existia apenas uma chance. Então, indeniza apenas de acordo com a proporcionalidade, razoabilidade. Perda de uma chance. Qual é o outro dano? Outro dano é reflexo ou dano em ricochete. Qual é o raciocínio? Quando a conduta que gerou danos à vítima foi tão forte que esse dano reflete nos pais. Ricocheteia nos pais. Dano reflexo ou dano em ricochete. Qual é o grande exemplo disso? Quando a vítima morre. Como é que a gente localiza no Código Civil a indenização pela morte? Está lá escrito como indenização por homicídio. Vamos só lembrar que não precisa qualificar mesmo lá no crime como homicídio. Então, na verdade, aquele artigo 948 do Código Civil, quando fala homicídio, quer dizer a vítima morreu. A vítima morreu, os familiares vão poder pedir indenização. Indenização por danos materiais, que estão lá descritos no artigo 948, danos morais.
indenização por dano reflexo, refletiu neles o dano da vítima, ou dano em ricochete, certo? Então, meu amor, só para eu resumir aqui, caiu responsabilidade civil, você vai no índice sistemático, responsabilidade civil, vai lá no comecinho do índice sistemático em ato ilícito, vai lá no índice sistemático em inadimplemento das obrigações, onde tem lá perdas e danos, e vai lá no índice alfabético remissivo em danos para verificar as súmulas sobre danos, certo? Desejo uma excelente prova para todos vocês e eu tenho certeza que hoje é dia de vitória. Deia, vou pedir para você sair já, porque senão vai dar a microfonia, que nós estamos no mesmo lugar, tá bom? Um beijo. Professora Fernanda Pinheiro. Fernanda, me diga, essa prova cai família sempre, né? A família das Sessões, a OAB ama. Então, conta para nós, o que vai aparecer hoje, querida? E aí, galera? Primeira coisa, antes de falar o que vai cair. Gente, respira fundo, olha por tudo que vocês já passaram, olha para trás tudo que vocês fizeram, todo o tempo que vocês se dedicaram ao estudo para chegar até aqui. Agora é respirar fundo, rezar, pedir para Deus, para quem acredita, que vai dar tudo certo e lembrar que vocês têm ali do lado de vocês um presente, né, que é o Vademecum, é o local que vocês têm que ter a tranquilidade. Ai, me deu um branco. Temos lá, a gente marcou o índice sistemático, o índice remissivo. Vai dar tudo certo. Vão com fé. E nós estamos aqui na torcida por vocês, na oração. Esse é o momento da vitória. Mas a gente vai dar umas dicas aí, né? Eu vi que alguém falou, fala da peça de alimentos, professora Andréia, né? Mas aqui, gente, o que a gente vai comentar? Alimentos é figurinha carimbada do AB. Se não aparecer na peça, aparece em questão. Mas, professora, caiu na peça, eu estou desesperada. Não se esqueçam da lei de alimentos que a gente marcou, colocou o clipezinho cor-de-rosa, que é a lei 5.478 de 68. Lembrar que, com relação aos alimentos, quem que pode pedir? Todos aqueles parentes que estejam com necessidade. Mas que parentes são obrigados, professora, a pagar alimentos? A OAB adora colocar em questão também. Várias pessoas com possibilidade de pagar para confundir tua cabeça, mas você não vai se confundir. Primeiro a gente pede para a linha ascendente, pede para o pai, se o pai não tiver condições para o avô, se o avô não tiver condições para o bisavô, não tem ninguém na linha ascendente. Então vamos para a linha descendente. Na linha descendente a gente pede filho, não tem filho, vai para neto, não tem neto, bisneto, não tem ninguém. Aí a última opção são os colaterais, os irmãos. Então, primeiro ascendente, na falta de ascendente, descendente, na falta de descendente, os irmãos. O fato do parente mais próximo não ter condições de pagar, a gente vai pedir para o mais remoto. Lembram que essa obrigação do parente mais remoto, eles adoram colocar alimentos aboengos, súmula 596 do STJ, a natureza dessa obrigação é uma obrigação subsidiária e complementar. Então, o parente mais remoto pode pagar de forma subsidiária e complementar. Não se esqueçam disso. Também não esqueçam que o direito a alimentos é um direito de pedir alimentos, é um direito imprescritível. Porém, cobrar parcelas que já se venceram, existe a prescrição de 2 anos. Mas esses 2 anos não começam a contar enquanto nós estivermos lidando com absolutamente incapaz. E se for entre pais e filhos, se o pedido foi feito para pai, lembra que o prazo só começa a correr quando cessa o poder familiar. Artigos lá 197, 198 e 206 do Código Civil. Ainda mais uma dica com aquela pulguinha atrás da orelha que a gente tem. Gente, lembra que teve uma alteração recente na Lei de Investigação de Paternidade, a Lei 8.560/92, que nós também marcamos lá com o clipezinho cor-de-rosa. Que é o seguinte, o filho entrou contra uma investigação de paternidade em face do seu pai, mas seu pai já estava falecido. Posso entrar? Pode, porque a investigação de paternidade é imprescritível, súmula 149. Então, imprescritível. Mas, então, a gente vai pedir o exame de DNA em face dos parentes do falecido. E a gente pedindo esse exame de DNA contra os parentes do falecido. Lembram que até a alteração que teve recente esse ano, não existia qualquer consequência se os parentes se negassem a fazer o exame de DNA de compatibilidade genética. E agora não. Lá, artigo 2º, letra A da Lei 8.560/92, que a gente grifou o parágrafo 2º. Se os parentes do suposto pai falecido se negam a fazer exame de DNA de compatibilidade genética, eles terão contra si
uma presunção. Então, vai ser presumido que o pai falecido é o pai desta criança, deste filho adulto que está entrando com a investigação de paternidade. E aí, essa negativa de exame de DNA, somado aos indícios de paternidade, levarão ao êxito da investigação, ok? E para finalizarmos, dica de sucessões. Lembra que sucessões, gente, quando cai, são questões fáceis, tranquilas, então não precisam ficar apavorados. Vocês têm lá um índice sistemático, índice remissivo marcado. Mas o que está aqui atrás da orelha, que eles adoram? Lembram que nós temos a ordem de vocação hereditária. Primeiro a gente chama descendente, em concorrência com o cônjuge, sendo que o cônjuge concorre com descendente apenas nos regimes que não sejam cub e sobe, porque o cub e sobe não concorre. Não deixou descendentes, chamamos os ascendentes. Com os ascendentes, se o decujus deixou cônjuge, o cônjuge concorre sempre, independente do regime de bens. Não deixou ascendentes, chama-se o cônjuge sobrevivente. Pouco importa o regime que ele vai ser chamado de sucessão. E na falta de cônjuge, nós chamamos os colaterais, que a OAB adora. Não esqueçam que os colaterais, eles são herdeiros facultativos. E o que isso significa? Eles são legítimos, mas são facultativos. Eu preciso deixar algo para eles? Não, porque eles não são herdeiros necessários. Agora, se foi deixado para eles, gente, para a gente não esquecer, estamos encerrando, para passar aí a palavra. Se foram colaterais, não esqueçam da ordem. A OAB adora colocar um monte de colateral para te confundir, mas você não vai esquecer. Primeiro a gente chama os irmãos. Na falta de irmãos, sobrinhos. Na falta de sobrinhos, tios. E na falta de tios, todos os colaterais de quarto grau que tenham. E para finalizar de vez, se tiver irmão bilateral e unilateral, não filho, gente. Descendente herda de forma igual. Eu estou falando irmão. Morri, não deixei descendente, não deixei descendente, não deixei cônjuge. Deixei irmãos. Irmão bilateral herda o dobro do unilateral. Uma excelente prova para vocês. Um beijo grande, gente. Vai dar tudo certo. Tá mudo, Isa? Desculpa, gente, estava mutado meu microfone. Ferzinha, obrigado, querida. Você é um show grande, Fernanda. Grande, Elaine chegando. Me conta, minha querida, o que vai rolar de reais hoje? Olá, pessoas! Espero que todos estejam muito bem. O que eu quero dizer do fundo do coração é que vai dar boa. Fecha os olhos na hora do nervoso. Confia, você estudou. É a tua hora. E em Direitos Reais, eu estava assistindo a revisão, o Paulo Ribas, a professora Andréia, até mesmo nos comentários foi dito que se cair inicial, é importante eu observar o que fala o enunciado. E o enunciado vai dizer o problema. E a queridinha da OAB, sempre foi e vai ser sempre, é o quê? Uso capião. Pense, tá lá no 1238, sentença declaratória. Então é uma ação declaratória de uso capião. Lembram que eu disse na sala? Quem tem caneta para dar sentença e dizer é tua propriedade. O juiz, então calma, respira. Disse para vocês também que uso capião é jogo de encaixe. Lá no código, nós temos todos os requisitos. Temos os gerais que nós trabalhamos, mas temos os específicos e caríssimos. É só fazer a conta, o enunciado diz. E eu vou falar sério com vocês agora. Tenho certeza absoluta que se cair uso capião, vai cair voltada ao uso capião especial. Por quê? Porque a queridinha também, a preocupação com a função social da propriedade, a dar o princípio da dignidade da pessoa humana. Atentem-se a estas questões. E sabe, Isa, eu também tenho uma voz aqui dizendo para mim que por conta de tudo que a gente passou na pandemia, as questões de condomínio também vão ser trazidas. Sabe por quê? Porque nós temos aqui a convenção do condomínio. Então atentem-se, qualquer questão trazida e colocada acerca de condomínio, vai lá, nós marcamos. E tem uma figurinha que é o condômino antissocial. Atenção, ele tem multa específica.
condomínio, encontro de domínios, falou sobre a convivência, sobre a melhor forma, estatuto, as questões gerais, regras de uso de academia. Agora, a convenção é aquele algo sério. Eu, inclusive, comparei à Constituição. E o síndico é o nosso executivo, então tomem muito cuidado. Tá no VAD, eu tenho certeza absoluta que vai dar boa. Caiu o uso capião, não esqueça. Lá na remissão já tem a lei de registros públicos. Coloque certinho quem tem que ser chamado. Lembre, confinante, confrontante, não é vizinho fofoqueiro. Que, talvez vá, talvez não vá. Ele tem interesse. Então, atente-se a tais questões. Mas, no fundo, eu tenho certeza que tudo que a gente viu de direitos reais, o mais importante que tem é na hora você identificar que a gente está falando de coisa, relação, pessoa com a propriedade, as questões de posse, e isso está permeado em várias outras questões, como direito das famílias, as questões até mesmo de contratos de compra e venda. Então, tomem muito cuidado, leem, nós estudamos um por um do 1225. Então, você vai saber diferenciar. Eu tenho certeza absoluta. Isa, vai dar boa porque os nossos alunos estão preparados. E quem estava lá sexta-feira à noite, até as 10h30, marcando VAD, certeza absoluta. Quem estava no final de semana, estudando em casa, com o filho correndo e falando, é agora, é a minha hora, eu tenho certeza que é a hora de vocês. Não vou poder dar um abraço, mas o meu pensamento está aqui, ó. Força, fé. Quem estudou está preparado. Confia. Até. É isso aí, minha queridíssima Elaine, grande Elaine. Gente, vai dar boa sim? Vambora! Vamos pra prova! É hora da gente partir pra prova para poder chegar mais cedo, tranquilo, dar aquela última estudada, porque esse é o momento de cérebro ávido, já falamos várias vezes pra vocês. Então, gente, vai dar boa sim, grande Elaine. É isso aí, galera do Civil. Grande beijo, 100% de aprovação. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, gente. Uhul, até!